Então mesmo? Anginaram aí por enquanto? Não, claro que não. Sai fora, Fernando. Você tá doido? Vou anginar aqui. Você tá pirando aí. Turma, então vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos conhecer um pouco sobre o infarto agudo do miocárdio, chamado IAM. Ah, só não vai fazer sacanagem comigo, né? Pelo amor de Deus, a gente trabalha na área da saúde e a gente tem que usar, como é que eu posso falar? Siglas também na área da saúde. Aí o que já aconteceu? Baseado em fatos reais, tá sendo zoeira não. Pessoal, posso fazer uma pergunta? Falei, pode, claro. Aqui, por que lá no hospital lá eles não prendem o Ian? Eu tô assim, como é que é? Não, é porque já chegou uns 4 pacientes lá, falou que o Ian matou, o Ian pegou, eles estão lá por causa do Ian. Eu tô assim, como é que é? Ian? É, professor, o tal do Ian pega todo mundo. Eu tô assim, não, 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 não. Eu tô assim, tá, mas o que esse paciente falou? Ah, não, ele chegou lá, chegou meio desmaiado, falou que sentiu dor no peito, eles fizeram eletro lá, tá tudo alterado. Aí eu tô assim, ah, tá, Ian é sigla. IAN é sigla para infarto agudo do miocárdio, não é uma pessoa. Tá? Então, cuidado, pessoas. IAN não é pessoa. Eu já tive um aluno IAN que até zoei ele na aula, mas não é uma pessoa. Então, cuidado, usem siglas. Então, nós vamos falar do infarto agudo do miocárdio. E qual é a complicação desse infarto? A condição na qual o músculo cardíaco ele deixa de receber o nutriente, ele deixa de receber o oxigênio, e a partir dessa ausência, a partir desse momento que ele não recebe, ele tem a sua falência, ele morre. Simples assim. Tá simples. Ele não recebe, morreu. Acabou. Tá? Acabou. É claro que acabou, entre aspas, né? Porque podem ter intervenções, podem ter cuidados que vão poder voltar a nutrir esse músculo cardíaco ou criar um novo caminho para que esse oxigênio, esses nutrientes cheguem ao músculo. Mas é um problema, é uma complicação que vai surgir no músculo do miocárdio devido a alterações nas coronárias, devido à complicação que pode surgir na artéria coronária. Então, quando a gente trabalha com a questão das artérias coronárias, todo cuidado é pouco. E um detalhe, igual eu falei para vocês ali na aterosclerose, na arteriosclerose, principalmente na aterosclerose, quando a gente brinca, quando a gente pensa na possibilidade do infarto, muita gente, às vezes a gente ouve falar assim, mas ele nunca teve problema no coração, foi um infarto fulminante. Tá, pode ser que seja, pode ser que não. Como assim pode ser que seja? Quando eu falo de infarto fulminante, eu gosto de brincar nessa questão, eu gosto de pensar. Não, brincar tá ficando feio. Eu gosto de pensar nessa possibilidade de infarto fulminante na questão mais da idade. Quando a gente trabalha com infarto, fala que ele é fulminante, eu sempre pego ali por volta dos 40, 45, 50 para baixo. Ou seja, até 50, assim, mais ou menos, eu diria que é fulminante. Porque não é esperado que uma pessoa jovem, sim, jovem, eu tô falando sério, jovem, venha a falecer por causa de problema cardíaco. Não é esperado isso, nunca, jamais. Agora, quando pega lá para os seus 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, vocês vão chegar a 130, então pega lá para 130, aí tudo bem. Aí eu poderia dizer que foi um infarto que aconteceu ao longo dos anos. Como assim? A artéria coronária tá lá no músculo cardíaco, lá irrigando o músculo cardíaco. Se você obstrui as extremidades da artéria coronária, se você obstrui as pontinhas, aquela pequena área do músculo é que para de receber o fluxo. Aquela pequena areazinha. Só que aí, por exemplo, sei lá, com 50 obstruiu uma pequenininha, com 60 obstruiu outra pequititinha, e vai obstruindo as pontinhas. As pontinhas vão sendo obstruídas aos poucos. E aí, micromortezinhas no miocárdio que vão acontecendo, vai morrendo pequenos pedacinhos. Aí, quando ocorre uma obstrução superior ou uma morte em outra área, somado com esses outros que já vieram a não ter a nutrição, que já morreram, aí sim pode ser um infarto lá para os seus 150 anos. Agora, 40 anos, nossa, infartou, morreu. Ao invés de obstruir esses raminhos finais, a obstrução aconteceu na principal. A obstrução aconteceu lá na ramificação direta da aorta. E aí impactou ali porque todo o músculo para de receber o nutriente. Aí sim eu diria que é o fulminante, que acabou com tudo de uma vez só. Então, quando a gente pensar no infarto, é legal pensar um pouquinho na questão da idade. Eu falo isso, por exemplo, com a vovó. A minha avó faleceu infartada. O médico, foi infarto fulminante. Aí eu tô assim, que fulminante que nada. Ela tava com 87.
Como fulminante com 87 anos? Fumante? Tá? Sedentário? Viveu até bem demais a conta, 87. Aí eu fui explicar pra minha mãe sobre essa possibilidade. Aí a mamãe tá assim, Aí ela lembrou que a vovó tinha angina, que a vovó sofria um pouquinho de vez em quando, ela parava. Ai, vou morrer. Ai, meu coração, eu não aguento mais. Aí ela sentava, relaxava e parava. Ou seja, lembra que eu falei da angina? Que ela é agregada, ela é somada no esforço, mas se a pessoa tem o repouso, ela para. Era o caso da vovó. Ela estava tendo micro possibilidades de redução de fluxo e infarto, só que aí quando chegou nessa idade dos 87, infelizmente ela pifou. Pifou por quê? Obstruiu uma artéria maior, somada com as várias pequenininhas, comprometeu todo o fluxo. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o infarto agudo do miocárdio, dando sequência aí a esse aprendizado das coronárias. Então, turma, bora estudar um pouquinho mais. Ficar menor, chega de ficar grandão. O infarto agudo do miocárdio é uma necrose que acontece no músculo cardíaco porque falta oxigênio, falta nutriente. Tá? Então não tem jeito, falta, o músculo precisa para trabalhar, não adianta. Nós temos, claro, na nossa função muscular, para trabalhos anaeróbicos, sem gasto de oxigênio, produção de ácido lático. A gente queima glicogênio, produz ácido lático, mas esse trabalho é anaeróbico, de curto espaço de tempo. O coração trabalha quantas horas por dia mesmo? Hã? E o coração dá uma parada? O coração tira férias? Igual, por exemplo, você está aí de boa sentado. Sua musculatura de membro inferior está de férias, para poder dizer assim. Você não está esforçando. E o coração? 24 horas. Ele não para. E claro, a interrupção do fluxo de sangue no miocárdio vai ser causado por uma obstrução das coronárias ou dos seus ramos e que vai levar a essa isquemia, que vai levar a essa complicação. Tá? Então isso pode comprometer aí o fluxo de sangue para o local. Aqui existe, tá, o desenvolvimento do coraçãozão com a questão da coronária, apresentando ela normal. E aí vai apresentando aqui as plaquinhas de ateroma, obstruindo, estreitando, e um trombo, um coágulo que para nessa parte obstruída, nessa parte estreitada, onde normalmente poderia passar, ele acaba ficando interrompido. Então aqui nós temos aqui, ó, um ramo da coronária esquerda, coronária direita, saindo diretamente da artéria aorta, no caso aqui do ramo ascendente. O que eu falei com vocês de vovó? Tá vendo essa pontinha aqui? Obstruiu. Só essa pontinha. Aí morreu esse músculo aqui. Essa pontinha aqui obstruiu. Morreu esse pedacinho. Morreu esse pedacinho. Morreu esse pedacinho. Morreu esse aqui. Morreu esse aqui. Morreu esse aqui. Aí foi morrendo um monte pequenininho. Aí, qual que é o problema disso tudo? Obstruir essa área maior. Aí ocorre a necrose de toda essa região. Só que, além dessa região toda, já tem esse pedacinho, já tem esse, já tem esse, já tem esse. Já tem vários pequenos ao longo da vida. E aí vem de uma vez só porque ocorre uma falência total do músculo cardíaco ou de uma maior área do músculo. Obstruir só essa extremidade. Beleza, só que depois começou a obstruir mais em cima. Aí compromete o músculo maior. Lá para os seus 80, 90, 150 anos. Qual que é o problemão do jovem? 20, 30, nossa, infartou 40 anos. Pode ser que tenha acontecido aqui, ó. Obstruiu aqui em cima, de uma vez. Já tinha um estreitamento, por exemplo, tinha uma alimentação irregular, igual a gente vê às vezes aí, por exemplo, a pessoa que faz atividade física, nossa, ele infartou durante uma caminhada, durante uma corrida. O que acontece numa caminhada, numa corrida? Quando você faz esforço, quando você busca mais oxigênio, quem trabalha mais? Esse cara aí trabalha mais. Se você ao longo da vida nunca cuidou, se você nunca preocupou e tem aqui, ó, uma ligeira redução da luz da artéria, saca só, do nada, eu vou trabalhar, fazer caminhada sem acompanhamento médico, sem nada, sem orientação, do nada. Você passa aí 45 anos sem fazer nada, sedentário total. Aí alguém vira para você, você vai morrer de infarto. Eu vou começar a correr. Aí você quer correr 20 km no dia. Seu coração está preparado para isso? Não. Vai exigir muito mais dele. E claro, exigindo mais, você precisa de mais nutriente e oxigênio. Você vai forçar a passagem de sangue nessa parede arterial. Nesse forçar é que pode criar um trombinho, que pode criar um coagulinho. E aí, ao invés de acontecer um processo simples de só uma angininha, tá doendo, mas eu vou continuar. Aí obstrui.
aí compromete essa artéria no ramo principal, aí já era, infarto fulminante, morreu. Pode ser que aconteça isso. Pode ser. São possibilidades. Não estou falando que vai acontecer, não. Possibilidade. Então aqui é um coraçãozão lindo e maravilhoso. Aqui, ó. Área infarto. Olha como é que tá mais escuro, tá? Como que tá negra essa região. Isso aqui é uma área de um infarto. Olha aqui a base. Isso aqui é uma região de infarto que aconteceu no músculo cardíaco. Agora, o que vai levar a essa possibilidade de infarto? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, drogas, a questão do diabetes, níveis elevadíssimos aí de colesterol, de triglicéridos, dessas gorduras, principalmente o LDL, e claro, sexo masculino. É uma possibilidade maior ao homem desenvolver um infarto agudo do miocárdio do que para a mulher. Não que a mulher não possa, tá? Mas a tendência natural é que o homem desenvolva mais. Sabe como é que é, né? Estresse da vida, essas jornadas de trabalho excessiva, né? Que as mulheres nem entendem que a gente passa por elas. É claro que não, brincadeira. Mas são possibilidades, tá? Associadas aí à própria questão do desenvolvimento social da doença. Idade mínima, tá? Dos 30 anos. É logicamente que em qualquer idade pode acontecer, mas ela vai aumentando depois dos 30 e vai aumentando por causa de isso, hábitos de vida. Você esquece, né? A adolescência, tudo é festa, tut. E aí, quando chega lá depois dos 30, né? Que começa a fazer tut. Tá? O que era a disco, você começa a ficar só no sertanejo, no forró, na clássica, ou seja, vai reduzindo. E aí a tendência maior é desenvolver mesmo depois dos 30. Mulheres com uso de contraceptivo oral, porque vão favorecer aí o desenvolvimento de trombo, de um coagulinho, e esse coagulinho pode romper, parar numa coronariazinha e um infartinho. É possibilidade. E períodos prolongados, períodos intensos de tensão, frustração, hostilidade, estresse, pressão, aquele período grande de você sofrendo, você vai exigir muito mais do seu coração, você vai liberar muito mais carga de vasoconstritor para reduzir a parede do vaso. Agora, sendo algum desenvolvimento de placas arteriais profundas ou superficiais, zonas de necrose ou de isquemia, toda a condição da fisiopatologia do infarto vai levar a uma limitação do fluxo de sangue para o músculo, vai reduzir o volume sanguíneo para o músculo cardíaco. Essa redução de músculo altera a contração, ou seja, estava bonitinho trabalhando, nutriente, oxigênio, só que começa a faltar oxigênio, aí ele começa a... eu tô cansado, não aguento mais, falta nutriente, falta o que, começa a trabalhar errado, e que vai levar a uma falência da bomba cardíaca, uma falência do músculo cardíaco, é o que vai ocasionar um infarto. A placa de ateroma, aterosclerose, tá aqui bonitinha, ela vai crescendo, ela vai aumentando, tá? Dentro aqui da parede arterial, na túnica. Quando tem essa rupturinha, forma um tampão plaquetário para coagular o sangue ali. E aí esse coágulo já era, obstruiu a artéria. Aí a complicação surgiu. Manifestação clínica, né? Como é que você vai saber que o cara está infartando? Não quer dizer que essas manifestações sejam padrão para infarto, mas são possibilidades. Dor súbita, violenta e constritiva. Dor súbita de uma vez só, violenta, já sofrendo impacto ali, dor intensa e constritiva. Como assim? É como se estivesse pegando o peito da pessoa e fazendo isso aqui, ó. Apertando tudo que pode, mais um pouco, oprimindo ali, ó, pegando de um lado do outro e vai apertando. Constritivo, pressionando. E aí, claro, sinais de choque, como palidez, ansiedade, tá, sudorese abundante. Aí a pele pode estar fria, pegajosa, taquicardia ou taxfigmia, que é o pulso mais rápido, o pulso está todo irregular, fraco. Pode ter aí uma hipotensão, que o músculo vai ter menos oxigênio, vai trabalhar de uma forma mais lenta, náusea, vômito e alterações no ECG, que a gente vai trabalhar depois, que vocês vão conhecer depois esses detalhes na clínica no paciente crítico. Então, vocês vão ver mais detalhes do eletrocardiograma, para que ele serve, como é que ele funciona, que é muito legal. Manifestação clínica é dor, por causa dessa oclusão arterial. E aí, o que a gente vai fazer? Qual que é a abordagem? História clínica, exame físico, eletro e, claro, exames.
Aí pode ser CK, CKMB, que são marcadores importantes dessa alteração de infarto no miocárdio. Aí pode ser qualquer tipo de exame que o médico venha solicitar, se for o caso até um raio-x de tórax, pode ser feito um cateterismo, cinecoronário, ventriculografia. Ah? Repitam comigo, vamos lá, todos juntos. Cinecoronarioventriculografia. Cinecoronarioventriculografia. Você vai estudar as artérias coronárias presentes em cima do ventrículo. E claro, um ecocardiograma, que pode ser desenvolvido também. Vai trabalhar com esse paciente, os cuidados são para promover vasodilatação, ou seja, a abordagem para fazer o vaso expandir, o vaso voltar ao normal, fazer com que haja aí essa abertura vascular. Então, a vantagem de produzir vasodilatação, fazer a reperfusão, ou seja, recirculação sanguínea no músculo. Agora, pode ser feito por angioplastia, legal, trombólise, cuidado. Tá? Logicamente que esse procedimento ele é estabelecido pelo médico, nós da enfermagem não temos como intervir diretamente nessa condição, mas por que eu estou falando que a trombólise tem que ser feita com cuidado? Porque quando a gente trabalha com a questão da trombólise, tá? O que é trombólise? Para começar, o que é isso? Lise é a quebra, a destruição, e trombo é um trombo, um coágulo, ou seja, quando a gente fala de trombose, nós vamos quebrar um trombo, destruir trombo. Só que esse procedimento vai envolver a administração de uma substância, de um trombolítico, que vai destruir o trombo. Beleza, vai lá para a coronária, chega lá no trombinho, ó, dissolve o trombinho. Acabou o trombo, destruiu. E aí, óbvio, se destruiu aquele trombo, tá lá obstruindo a artéria, lá bonitinho, ó, não tem fluxo. Aí destruiu o trombo, ele vai, ó, aí a artéria fica livre. Oh, vai ter fluxo. Aí o sangue volta a circular de novo. Coração, agradeço, obrigado. Agora me fala aqui. Trombolítico tem GPS? Trombolítico tem mapa? Ou tem alguma programação? É igual entregador de pizza? Você manda o endereço, ele vai? Ou você vai colocar trombolítico? Você vai agir nas coronárias. Você vai lá para o ramo direito. Isso existe? Pois é, esse é o problema. Imagina, por exemplo, você vai administrar um trombolítico. Imagina que... situação simples, tá? Bem básica. Imagina que uma artéria, que a radial, você sofreu uma pancada ao longo da sua vida, por alguma razão, sei lá. Aí houve uma rupturinha da artéria por dentro. Aí você sente aquela dorzinha, não, que chato. Aí coagulou o sangue ali. Formou um trombinho de coágulo. Pronto. Tampou, estancou, não teve sangramento nem nada. E olha que eu estou falando de membro superior, de extremidade. Vamos pensar pior? Imagina que essa lesãozinha aconteceu aqui dentro. Houve uma ruptura de uma artéria cerebral, um coágulo tampou ali, e aí não aconteceu nada. Houve uma ruptura de uma artéria torácica e o coagulinho tampou. Uma obstrução de uma artéria renal e o coágulo obstruiu. Ou até mesmo de uma artéria mesentérica da área intestinal e o coágulo tampou bonitinho. Bacana. Ou, vamos pensar, na coronária, rompeu a artéria coronária e aí ela precisa extravasar o sangue todo para a área externa entre o pericárdio e o músculo, gera um tamponamento cardíaco, só que não gerou, porque o coágulozinho tampou. Você administra um trombolítico. Pois é, isso pode acontecer. Você vai sim destruir o trombo lá do seu miocárdio para voltar o fluxo, mas os trombos ao longo do corpo eles também podem ser dissolvidos, eles também podem ser destruídos. E se esses trombos estão impedindo um sangramento pela artéria, possibilidade desenvolver aí um processo hemorrágico interno. Tá lá no seu sistema nervoso central. Aí o trombolítico chega lá, é trombo, e destrói. Aí aquela artéria que estava ocluída, para evitar um extravasamento sanguíneo, para evitar aí um AVE hemorrágico, um acidente vascular encefálico hemorrágico, aí vai ter hemorragia cerebral. Ah, não, estava lá no coração bonitinho. Aí você tem um tamponamento cardíaco, está aqui na artéria, você começa a sangrar aqui, começa a perder movimentação, sei lá. É possibilidade. Por isso que trombolítico ele tem que ser feito com cautela e com critério. Não é simplesmente, olha lá, trombolítico. Isso é acompanhado, ninguém sai administrando à toa. Fazer repouso, controle da pressão, prevenir, aí sim, aqui, ó, prevenir a trombose, prevenir que ela aconteça, aí é legal. Tratar e prevenir complicações da isquemia,
diminuir o consumo de O2 pelo miocárdio e pode trabalhar com a redução da arteriosclerose, da redução do enrijecimento da artéria e formação de trombos no local. E como que vai estar trabalhando isso? Administrando medicamentos, morfina para dor, pode ser trabalhada, uso de oxigênio para melhorar a saturação, nitro vai ser administrada, aspirina, que é antiagregante plaquetário, beta-bloqueadores, para trabalhar com o controle do ritmo cardíaco, hipertenso, taquicardia, tá? Porque o beta-bloqueador metoprolol vai diminuir um pouquinho essa funcionalidade cardíaca, vai reduzir o fluxo, e isso é importante. Agora, na terapia trombolítica, se ela for trabalhada, streptokinase, alteplase, tecneteplase, que são drogas que vão ser empregadas para quebra desses trombos, heparina, clopidogrel, ao clopidogrel, tá? Que são medicamentos importantes que vão auxiliar na prevenção e, claro, na quebra desses trombos. Então tem que trabalhar com cuidado e cautela. Agora, nós da enfermagem, cuidados nossos, manter a monitorização desse paciente, identificar qualquer alteração de sinais vitais, principalmente aí a questão da pressão arterial, da frequência cardíaca e respiratória, verificar se está tendo algum sinal de baixo débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Fala para mim. Débito cardíaco é... Ah, não. Débito cardíaco, povo. Pô, vocês estão estudando, não? Alguém salvou. Isso. Débito cardíaco, essa quantidade de sangue que sai do coração. Ah, mas como é que eu vou medir isso, Fernando? Olhando para o paciente, você está doido? Não. Você está saindo menos sangue Você está saindo menos sangue do ventrículo? Como é que você vai saber? A pessoa pode ficar mais confusa. A pessoa... Exemplo, ela pode ter, sei lá, cefaleia, porque está chegando menos oxigênio no sistema nervoso central. Ela pode ter letargia, pode ter lipotímia, tonteira, ficar meio assim porque é menos oxigênio. É possibilidade, alteração neurológica, oligúria, redução do fluxo de urina. Acompanhe aí os exames laboratoriais, faça punção de acesso calibroso no paciente para as medicações, avalie a dor, administre os medicamentos necessários para analgesia, tá? Acompanhe a característica do paciente, coloca o paciente em Fowler, cabeceira em 40 graus. Fowler? Mas Fowler não é para o sistema respiratório? Para que eu vou botar? O cara tá infartando, eu vou botar ele em Fowler? É claro que vai, ele está precisando de oxigênio. Fowler favorece o quê? O processo de ventilação. Então, por isso que a gente vai trabalhar Fowler com ele. Ele vai ventilar melhor. Oximetria, tá? Oxímetro lá para poder fazer a verificação. Mude os locais do oxímetro, tá? Porque aí você vai saber se realmente está tendo fluxo sanguíneo adequado em toda a área. Verifique a circulação periférica. Pressiona o dedinho. Olha o enchimento capilar, vê como é que está a situação dele. Ambiente mais tranquilo, sem ruído, light, acompanhando a família, até mesmo para reduzir a ansiedade do paciente. Vou morrer. Põe a família perto, é mais tranquilo. E conversa com o paciente, troca ideia. E se porventura for usar alguma medicação específica para destruição de trombo, sinal de algum sangramento, hemorragiazinha, alguma peteca, alguma equimose, que é importante estar acompanhando no paciente. Turma, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essas condições coronarianas, pensando agora nas intervenções, nos cuidados que podem acontecer ali relacionados com as artérias coronárias, até mesmo para voltar com que ocorra aí o fluxo sanguíneo diretamente no miocárdio. Então, daqui a pouco a gente fala aí de cateterismo e de angioplastia. Abraço a todos, não sai daí, Clínica Médica